quarta e quinta-feira aconteceu a quarta reunião da Rede de Observatórios Nacional. Na próxima rodada, Natasha vai, né, Natasha? Na próxima rodada, tá bom? Vai ser no Rio Grande do Norte. Estou esperando essa vaga, vamos, me leva. E, Natasha, essa rodada e o agora pitch foi também. virtual. E o pitch também, estou esperando. Essa rodada foi virtual. Então, vários colegas de vários estados sentaram e conversaram justamente sobre a produção, né, de dados no Brasil, nos estados, nos municípios. A gente vem numa discussão já há quatro rodadas, já na quarta reunião do Observatório, falando sobre, basicamente, a harmonização das informações, a harmonização da produção dos dados, para que o Brasil consiga produzir dados, o Estado consiga produzir os dados assim, no mesmo viés, né, bem enganjado, e os municípios, para que a gente consiga fazer essa harmonização. Foi muito proveitosa a reunião. Quem sediou foi Goiás. Tá? Eu estou falando isso porque nós temos colegas aqui que são de Santa Catarina que estiveram conosco, sejam bem-vindos. Tá? Agora virtual, mas não estão perdoados do presencial depois que terminar esse período de pandemia. Tá? Sejam bem-vindos. E daí é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é uma reunião meio que de trabalho, tá? Dentre várias informações que são importantes para o turismo, basicamente tiveram 3 informações lá que foram muito discutidas, que a gente vai tentar harmonizar a nível nacional, que é a pesquisa de demanda doméstica e internacional, tá? O inventário da oferta turística, que a gente o Kleber conversou, apresentou para a gente, falou sobre o inventário, né? E tem uma informação, gente, que é uma informação que vários estados, vários municípios têm dificuldade de fazer o levantamento, mas que é uma informação muito importante, tá? Que, no caso, são as informações da hotelaria. Então, qual é a ideia agora? A ideia é eu apresentar para vocês, basicamente, qual a importância dessas informações, por que essas informações da hotelaria, tá? Como era feito, como é feito agora, quais as dificuldades que a gente tem tido para conseguir essas informações, tá? E uma ferramenta bem simples que vai nos ajudar a trabalhar em cima dessa informação. Então, como é uma oficina, a gente está considerando aí que o grupo, algumas pessoas ainda não tiveram contato com essa informação, eu vou abrir aqui o slide, né? Eu vou mostrar para vocês que informação é essa, quais são as principais informações, tá? E o que a gente continua usando, o que não continua usando. E a ideia é que depois os municípios eles possam trabalhar, né, em seus municípios para fazer esse levantamento. A gente conseguiu avançar um pouco nisso, nessas informações da hotelaria em Belém, tá? Por exemplo, Belém, nós tínhamos aí o Carlinho Freire, que não está mais no nosso circuito, né? É o Clóvis, essa turma toda aí, já sabe, a gente conseguiu para a gente organizar as informações pela BH e passar para a gente. Já facilitou, porque já tinha tudo arrumado. O que acontece? Em Belém, os hotéis, os grandes hotéis já têm sistema próprio, Kelps e Desbravador, e sistemas que gerenciam todo o hotel. E aí facilita para a gente acaba tendo assim, uma certa facilidade. Mas a questão é que em alguns municípios, né, uma situação, às vezes a turma ainda está no livrão, né, às vezes nem livrão tem, né. Então, por exemplo, no nacional, a gente não escuta nem discutir mais sobre ficha nacional de registro de hóspede, porque você faz uma pesquisa de demanda, você consegue definir o perfil desse visitante e faz o recorte para quem está em hotel, né? Porque o sistema já tem o seu próprio gerenciamento, que é grande e é caro, sabe? Nem todo hotel assim tem condição de estar pagando isso, tá? Mas, assim, com tudo isso, é possível que os municípios eles consigam construir o seu indicador da hotelaria, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a primeira tela. Eu tenho vários materiais. Tem um PowerPoint, depois tem um material que é de glossário, que o Clóvis me ajudou a fazer, e tem um material aqui que é uma planilha de Excel que vai ajudar a gente a organizar legal essas informações. Depois aqui da nossa conversa, da nossa oficina, tá? Eu vou passar esse material todo para vocês, tá bom? Vai ficar tudo à disposição de vocês o material, tá? Tem alguns colegas que já têm esse material. Então, vamos abrir, vamos começar aqui com... deixa eu ver aqui essa palestra aqui, deixa eu ver se eu abro ela. Tá dando para ver legal aí? Vou tentar ampliar mais.
Qualquer coisa, se sumir alguma coisa aí, desaparecer, aí é só me avisar, tá bom? Deixa eu ver se... Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, tá? Esse material aqui, ele faz parte da nossa oficina. Deixa eu ver se eu retorno aqui. Ele faz parte da nossa oficina, das mentorias. E esse material é utilizado também com outros temas, mas eu quero começar mesmo é daqui. Então, né? Hoje nós vamos falar sobre os indicadores, mais especificamente indicadores da hotelaria, tá certo? Deixa eu diminuir aqui a quantidade de pessoas aparecendo para mim. Vou colocar uma pessoa. Ok. Depois da rodada de apresentação, a gente pode discutir, tá? A gente já falou sobre inventário, pesquisa de demanda vai ser outra oportunidade também. Inclusive, a rede de observatório criou uma subcomissão que está discutindo quais elementos da pesquisa de demanda nós vamos trabalhar para que fique bem harmonizado no Brasil todo, tá? Bem, só para lembrar o seguinte, que dentre as diversas informações produzidas, né, só para localizar a gente, mais ou menos no que nós vamos discutir, tá? Então, a CETU, ela produz estatísticas, indicadores, anuários, demanda turística, conjuntura econômica e outros. Só para a gente que já trabalha na técnica, na produção, é só para lembrar o seguinte, que os indicadores da hotelaria, dentro dessa grande quantidade, dessa gama enorme de produção de dados que é possível levantar, é possível fazer no turismo, a gente, então, basicamente, aloca na economia do turismo, tá? Na aba economia do turismo. Então, na economia do turismo tem o plano nacional, o plano estadual, indicadores do IBGE, tá? De meio de hospedagem, economia do turismo do IBGE, IPEA, emprego, e tem lá os meios de hospedagem. Então, é o seguinte, dentre esses estudos de meio de hospedagem, existem, por exemplo, sondagens que são feitas pelo IBGE. O IBGE ele faz uma sondagem. Agora, esse ano, é meio complicado de trabalhar a sondagem, porque é um ano atípico, tá? E quem cuida dessa sondagem, que é para avaliar como é que está, qual a perspectiva da taxa de ocupação, o que as políticas públicas têm aí, no caso, de uma certa forma, interferido nos meios de hospedagem, uma coisa assim mais macro, mais detalhada, aí o IBGE. E ele publica essa informação e você tem acesso a isso lá no próprio Dados e Fatos do Ministério do Turismo, ou então você pode replicar no seu município. Mas hoje nós vamos cuidar desse último item aqui, que é o meio de hospedagem, que são as taxas, os indicadores construídos a partir dos meios de hospedagem, mais quantitativo mesmo, tá? E assim, tem dois elementos importantes para a produção dos indicadores da hotelaria, que são... eu que tenho que admitir aqui. Alguém vai admitindo aí as pessoas, tá? Então, basicamente, nós temos para a produção dos indicadores da hotelaria a Ficha Nacional de Registro de Hóspede e os boletins de ocupação hoteleira, tá? Então, a ficha, ela é basicamente usada com o hóspede. Então, o hóspede chega no município, vai para o hotel, chega no hotel, ele preenche uma ficha. Existe uma ficha padrão. E em muitos anos nós trabalhamos na ficha. Tá? Nós recebemos aqui na Paratu, eu nem fiz o histórico aí, mas assim, aproximadamente há 12 anos atrás, tá? A gente recebeu em torno de 12 mil fichas na secretaria, na Paratu ainda na época, né? E aí o pessoal foi perdendo o hábito de trabalhar com a ficha e tal, e não fez muita falta para a gente, porque a CETU, ela faz a pesquisa de demanda, ela faz a pesquisa nos portões de entrada, e lá você sabe se a pessoa ficou em hotel, se não ficou em hotel, e os que ficaram em hotel, a gente faz o recorte, consegue o perfil deles, e outra coisa, por exemplo, como eu falei no início da nossa conversa, alguns hotéis, a maioria deles já tem sistema, tá? Mas, assim, eu sugiro que nos pequenos municípios, né, nos municípios onde os hotéis não tenham toda esse recurso, aporte de recurso, que eles utilizem a ficha. Tá? Aí a ficha ela dá conta das informações do hóspede. Tá? É um indicador importante, tá? Porque a partir daí você tira o perfil desse hóspede. Mas o nosso foco é o boletim de ocupação hoteleira. Tá bom? O que é o boletim de ocupação hoteleira? Tá? O boletim ele é uma ficha
que é produzida uma ficha mensal, em que o hotel, basicamente, ele coloca nessa ficha entrada, saída e número de hóspedes. Então, ele tem um controle de quantas pessoas entraram, quantas pessoas estão hospedadas, quantas pessoas... Então, é uma ficha do movimento do hotel. Tá? A ficha nacional de registro de hóspede ela foi substituída pelos sistemas, mas também o boletim ele foi substituído por sistemas. Tem vários hotéis que por exemplo, o desbravador, ele já gera todas as informações do boletim e das fichas. Tá? Mas, contudo, o boletim é muito importante, está sendo muito utilizado. Então, ele é um formulário preenchido diariamente pelos hotéis, encaminhado mensalmente aos órgãos delegados da Embratur, né? No caso da Embratur, era Embratur, agora a CETUR, né? Ministério do Turismo, contendo dados sobre o movimento de hóspede, de hotel, olha, entrada, saída, OHs ocupadas, permitindo o cálculo, entre outros, da taxa de ocupação, permanência média e vários outros que eu vou mostrar para vocês. É um documento básico para a obtenção dos dados necessários ao cálculo dos parâmetros caracterizados da demanda do meio de hospedagem, que permite calcular os indicadores básicos para a produção hoteleira, né? Os IBOHs. Cadê o meu cursor? Do BOH, gente, essas são as principais informações que a gente consegue tirar do BOH. Gente, essas informações são importantíssimas, por exemplo, para quando o município precisa fazer o seu planejamento, para que um hotel ele consiga, por exemplo, um empréstimo no banco, no financiador, ou algum investidor vem de fora, eu vou investir nesse município aqui. Então, a pessoa precisa ter uma noção, né? Pelo menos da taxa de ocupação, como é que está a evolução disso. Então, olha, tamanho dos equipamentos de hospedagem, unidades habitacionais disponíveis no período, tá? UHs ocupadas no período, hóspedes no período, pernoites gerados no período, taxa de ocupação de unidades habitacional, permanência média, relação de hóspedes por unidades habitacionais, demanda hoteleira, todos esses indicadores são os indicadores que nós podemos extrair do IBOH. Agora, é importante lembrar o seguinte, que esses indicadores, eles são indicadores que, quando apresentados, eles devem ser apresentados e devem ser discutidos no sentido da estatística. A estatística é um coletivo, não interessa, por exemplo, para o município, não deve interessar, né? Por exemplo, a taxa de ocupação do hotel X ou Y. Né? Tudo que eu falo aqui são de informações a nível de município. Tá? Então, aí é que está todo o segredo do negócio. Tá? Eu vou logo falando de algumas experiências. Na verdade, a gente vai fazer uma conversa aqui. Tá? Em Santarém, nós começamos a implantar, e também em Bragança a gente conseguiu avançar bastante nisso. Né? Qual era a nossa estratégia? A gente chegava no município, conversava com os hotéis, os gerentes de hotéis, a gente deixava bem claro para eles que as informações, que o hotel dele não ia ser, as informações dele não ia ser vista por outro hotel, pelo concorrente. E no final do trabalho, vou me adiantando, porque eu vou lembrando, eu vou logo falando. A gente preparava em Santarém, agora eles conseguem fazer isso só, né? Preparava um boletim dessas informações no final do ano e devolvia para o município. E lá, a turma que trabalha nos hotéis, né, eles tinham acesso às informações do município, mas não tinham acesso às suas informações. Então, é uma série de informações importantes aí. Tá? Quem são esses indicadores? Eu vou apresentar indicador por indicador. Olha, esse indicador ele significa isso, esse indicador ele significa isso. Depois eu vou mostrar um pouco da coisa que o estatístico gosta, que é de fórmula, né? Só que não se preocupe que o sistema vai fazer para a gente. Tem um sisteminha aqui no Excel que nós preparamos que vai ajudar a gente nisso, tá bom? Depois eu vou mostrar o sistema e um modelo do IBOH completo e como a gente pode trabalhar com eles, tá? Olha, o tamanho do equipamento, né? Para efeito de indicação diferencial de serviço ofertado pelo equipamento hoteleiro, adotou-se uma estratégia baseada no seu tamanho, né? Medidas através do total de unidades habitacionais, optando pela seguinte estratificação: grandes equipamentos, aqueles que possuem um número superior a 100 UHs, médio equipamentos, que possuem entre 51 a 99, pequenos equipamentos, aquele que possui entre 11 e 50 UHs, e microequipamentos. Por que isso é importante? É o seguinte, a Natasha pode falar de Milson, eu não estou conseguindo adesão de 100% dos hotéis, né? No Brasil, no máximo, gente, é 70% de adesão dos hotéis. Então, o importante é você o quê? Você trabalhar de forma que você consiga estratificar
e consiga a representação, por exemplo, dos grandes hotéis, porque essas taxas todas são percentuais, né? Então, você não precisa ter 100% de BOH daquele município, tá? Então, quando você for estratificar, você tem que saber quantos são grandes, quantos médios eu tenho, quantos pequenos e quantos micros, para você distribuir depois, eu digo, no caso, a quantidade de hotéis que vão participar né, vão contribuir na produção aí dos indicadores da hotelaria do teu município. Aqui as unidades habitacionais, é o número de unidades, né, registrada BOH, tá bom? O HP, unidades habitacionais disponíveis no período, geralmente vai depender do mês, né, 30 dias, 31 dias, 28 dias. O Hs habitacionais existentes no estabelecimento e à disposição dos hóspedes no período considerado, que é o H, e o P, que é o período, que é dia do mês, aqui se refere o BOH. O Hs ocupados no período é o total registrado no mês, você vai marcar, não vai fechar no mês, depois eu mostro a planilha direitinho. Hóspedes no período, obtém-se o número de hóspedes no período somando-se os campos 7, 11, depois eu vou apresentar o BOH mostrando onde é o campo 1, o campo 2, o campo 7, o campo 11, tá? Tem aí tem que ter um cuidado aí, porque sempre no final do mês você vai somar o campo do mês anterior com o campo 11, depois eu mostro também essa parte aí. Pernoites gerados é o conteúdo, né, pernoites no período. E o principal, né, que é a taxa de ocupação da unidade habitacional, é a taxa obtida pela razão entre o Hs ocupadas e as OHs disponíveis, multiplicada por 100. Sendo aí, no caso, o TOH, taxa de ocupação por unidade habitacional em percentual, o H, campo 14, né? O H4, campo 3, né? Que é unidades habitacionais disponíveis no período. A permanência média, se é a permanência média do hóspede que fica no hotel, tá bom? Então, aí vai ser permanência média, você vai pegar o campo 13, né? Número de pessoas hospedadas no período, pernoites gerados, e o H é o campo 7. A relação de hóspedes por UH, o que é uma relação de hóspedes por UH? Quantos hóspedes eu tenho por quarto, né? no meu empreendimento, né? Então, é a razão entre o número de hospedados, que é o campo 13, e o número de unidades habitacionais ocupadas no período. Tá? Essa relação é para saber mais ou menos como é que está a ocupação também, em relação de hóspedes por cada unidade, e quanto ela suporta. A RH, a relação de hóspedes e unidades habitacionais, o PG campo 13, né? Total de pessoas hospedadas no pernoite, total de unidades habitacionais ocupadas no período. Então, isso são as definições, porque é relações de hóspedes. Tá? Essas formulinhas que eu estou apresentando para vocês, elas já vão ser efetuadas dentro do sistema que nós vamos passar para vocês. Sistema não, né? Da planilha que nós vamos disponibilizar para vocês. E a demanda hoteleira, né? Então, para o cálculo da demanda hoteleira, isso aqui é para você saber quantas pessoas no teu município, né? Elas aí, no caso, ficaram hospedadas nos hotéis, né? Você coleta a agitação de boletins junto aos hotéis, né? Monitoramento diário sistêmico, via telefone, taxificação, permanência, né? A estimativa da demanda, você vai ter aqui a participação dos segmentos, da rede hoteleira, distribuição dos hotéis, o PH, o H total de OHs, o TO taxa de ocupação, o N total de dias de serviço mensurado, o R relação média dos hóspedes por OHs ocupados e o P permanência média da rede hoteleira. Então, essa formulinha aqui, depois que você tem a informação dos hotéis, você vai ter né, a ideia da sua demanda hoteleira. Ah, no meu município, eu recebi no ano de 2019 5 mil pessoas nos hotéis. Né? Então, é justamente essa formulinha do DH que dá condições de você saber quanto é que é essa tua demanda hoteleira, essa formulinha. Bem, vou retornar aqui. Essa primeira etapa, nossa, que era mesmo para mostrar para vocês o seguinte, que nós não utilizamos quase nada da ficha nacional de registro de hóspede, porque a informação do perfil desse visitante. O BOH, basicamente, tem esses elementos. Agora, eu vou mostrar para o nosso grupo, né? Vamos compartilhar aqui um BOH aberto. Deixa eu ver se tem aqui o BOH aberto. Vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu dar aqui um ESC. Deixa eu dar um ESC aqui no meu termo.
Agora, vamos lá então. Eu vou abrir a planilha do BOH para a gente, tá? Cadê? Está o BOH. Bem, aqui é um exemplo, né? Estão vendo aí o BOH? Ok? Então, esse daqui é um modelo do BOH, tá? Então, o boletim de ocupação hoteleira, ele tem vários campos. Esses campos vão interessar para a gente. Por quê? Como a gente está numa oficina, está conversando, está trocando informação, a gente vai ser bem prático, tá bom? Bem prático. O que acontece é o seguinte, quando os hotéis preenchem esses formulários aqui, tá? Eu estou falando assim, uma realidade bem de município, porque a nossa ideia é levar isso para as 14 regiões. A gente sabe que nos municípios, a maioria dos hotéis não tem situação, assim, condições de ter assim, sistema, né, como tem os grandes. Os que tiverem, uma maravilha, é ótimo. Mas assim, a gente está levando em conta aqui os municípios que não têm essa estrutura, esse suporte. Então, olha só, o BOH ele tem vários campos. Você pode reparar aqui, o campo 1 do Ministério do Turismo, o campo 2, leitos, o campo 3, o H, o campo 4, registro de movimento, o campo 5, nome do estabelecimento, o campo 6, distrito, o campo 7, campo do mês. Então, como é que vai ser feito? Você vai pegar uma ficha dessa, tá? Vai dar o treinamento para o hotel, para o gerente do hotel. Olha, você preenche dessa forma. Depois você recolhe essas informações. Quando chegar na secretaria, você vai pegar as informações que estão nesse campo e vai jogar direto na planilha, que eu vou mostrar no final. Quando você jogar essa informação na planilha, ela vai gerar automaticamente para você os indicadores. Tá bom? Eu vou mostrar logo a planilha e depois a gente vai falar campo a campo. O campo tal é essa informação, o campo tal. Tá? A gente vai trabalhar bem didático, assim, de forma que vocês tenham condições de fazer no município esse trabalho. Então, eu vou mostrar aqui, olha, o campo 1 do Ministério, o campo 2, que na verdade a minha ideia era mostrar mais ou menos aqui o que é o BOH, essa ficha, tá? Esse aqui é o boletim de ocupação hoteleira. Deixa eu abrir mais o que está aparecendo na FNRH. É outra, deixa eu vir aqui. Bem, esse aqui, ó, esse segundo. Ó. Essa folha que está aparecendo aqui é o BOH, gente, é o Boletim de Ocupação Hoteleira. Tá? Vou mostrar aqui para vocês compartilhar a ficha, tá bom? Cadê a ficha? É essa aqui. Estão vendo aqui a ficha? Ok? Deixa eu abrir mais aqui. Olha, gente, é o seguinte. A ficha, a planilha que eu vou disponibilizar para os municípios é essa daqui. Então, você coloca o estado, o município, né? Aí você coloca aí, no caso, o mês que está trabalhando, ela é preenchida mês a mês, tá bom? Vamos pegar aqui janeiro, por exemplo. Janeiro, nós temos a seguinte situação. Olha, deixa eu ver aqui. Isso aqui já são hotéis que preencheram, só que eu coloquei aí um código para ninguém saber quais são os hotéis. Então, você tem aqui, por exemplo, município Belém, mês, janeiro, ano 2019, né? Aí, dia do mês. Então, para janeiro, olha, por exemplo, aqui, janeiro, você coloca as informações do campo 7, você preenche. Você preenche as informações do campo 3, do campo 11, do campo 13 e do campo 14. Você faz isso para cada hotel, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Conforme você vai preenchendo essas informações de campo, a planilha vai fazer todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês. Então, ela já vai gerar os indicadores. Por exemplo, aqui eu vou mostrar fevereiro. Fevereiro, deixa eu abrir aqui, ó. Você vai preenchendo as informações, ó, fevereiro, campo 7, campo 3, campo 11, campo 14, ela vai gerando. E no final, tá? No final do ano, ela gera essa planilha aqui, ó. Então, você vai ter aqui o Hs disponíveis, o Hs ocupadas, hóspede no período, pernoite gerado, taxa de ocupação, permanência média, relação de hóspedes. Por mês, olha, você pode reparar que o relatório ele não dá hotel por hotel, ele fecha mês. Por mês e o total do ano, olha, ele dá o total do ano, os valores do total do ano. Tá bom?
Então, a ideia é treinar a planilha, entregar a planilha para os hotéis, né? E gerenciar. Você pode criar, inclusive, essa planilha, você pode criar sabe aquelas planilhas compartilhadas que tem na internet e tal? Agora você abre aqui, o cara digita ali e vai preenchendo, né? Você pode criar, mas a gente tem muita dificuldade ainda em vários municípios do Pará com essa coisa da internet, né? Então a gente está considerando aí, né, a planilha bem básica. E assim, eu mostrei o geral, entende? Primeiro o BOH, quais são as informações do BOH, como a gente está propondo preencher a planilha para gerar essas informações. E agora eu vou falar sobre cada campo, vou falar um pouquinho sobre cada campo. Vamos aqui. Admilson, a gente vai conversando ou a gente deixa tudo para o final, as nossas conversas? Vamos deixar para o final, porque como uma conversa muito técnica, aí a gente, na verdade, aqui vai aproveitando, porque já estou fechando basicamente, a gente não vai gastar muito tempo, não, porque o mais difícil, Natasha, o mais difícil, eu vou falar depois o que é, né? É que a grande dificuldade, tá? A grande dificuldade, eu vou falar no final qual é e que estratégia nós utilizamos para vencer essa dificuldade. Você já sabe qual é, né, Natasha? Porque a gente já fez tudo isso lá no município, que é bastante avançado. Afinal, falar nisso, tomara né? que os desafios sejam outros, Né? Porque fala nisso, eu estou anotando um parabéns, monte de Bragança, desafios. 400 e quantos anos, Natasha? 400 e quantos? 7. Eita, 407 anos, é bastante tempo. Tá uma moça bem bonita ainda. Olha, gente, esse manual aqui também vou entregar para vocês. Vocês podem perceber que a nossa conversa está sendo muito técnica, bem objetiva. Olha, é importante produzir os boletins por conta disso, aquilo outro. Olha, os boletins, eles são... Esse aqui é um formato de boletim. As informações que você pode retirar são essas, tá? E aqui o manual de preenchimento eu vou deixar também à disposição para vocês. Tá bom? São os campos, gente, olha, vamos campo a campo. O campo 0 ele é reservado, tá? Não é reservado para procedimentos. Campo 1 é o cadastro do Ministério. Admilson, não, esse hotel aqui ele não tem um cadastro. Não tem importância, pode trabalhar com ele, porque você vai trabalhar com todos os hotéis que estiver disponível no seu que tiver à disposição para preencher o boletim. Campo 2, leitos, tá? O campo 3 são os Hs, preencher com a quantidade de OHs. Tá? O campo 4, registrar o movimento diário. Preencha com o primeiro. Sempre, gente, cada dia vai ser uma linha. Você preenche uma linha. Cada dia, pede, inclusive, para no final ele fazer a soma, né? Campo 5, nome de estabelecimento. Campo 6, distrito, localidade, município. Campo 7, campo 7, né? Preencher com o número de hóspede do último mês anterior. Tá? É o seguinte, esse campo 7 só que tem que ter um certo cuidado. O BOH ele tem uma coluna de hóspedes, tá? Que é por dia. Quantos hóspedes no primeiro dia, quantos hóspedes no 10º dia, quantos hóspedes no último dia. O boletim de janeiro, vamos supor que você tenha um quantitativo lá de hóspedes para aquele último dia, 30 de janeiro. Esse valor você vai colocar no BOH de fevereiro, no campo 7. Aí, em fevereiro, tantos hóspedes no primeiro dia, tantos hóspedes no segundo dia, tantos hóspedes no 29º dia. Esse quantitativo de quantos hóspedes no 29º dia, você vai colocar no campo 7 do mês de março e assim por diante. Assim você vai preenchendo. Existe um link entre esses BOHs, tá? Aí o campo 8, movimento de hóspedes. Basicamente é o seguinte, gente, quantos entraram, quantos saíram e quantos ocupados. Aí você vai dia a dia preenchendo. Saídas, anotar diariamente o número de hóspedes que saíram. Hospedados, anotar diariamente o número de hóspedes que permanecem hospedados. Campo 9, OHs ocupadas para pernoite, preencher diariamente com a quantidade de OHs ocupadas para pernoite. Campo 10, hóspedes nos últimos dias do mês. Esse campo corresponde sempre ao número de hóspedes no último dia do mês, né? Tá? E aí ele vai ser jogado para o 7 depois. O campo 11, total de entradas. O campo 12, total de saídas. E o campo 13, hospedados. Essas informações totais, elas que vão para a planilha. Tá? Edmilson, eu não lembro qual é a informação que vai para a planilha. Está lá escrito na planilha, está lá campo tal e campo tal. Tá bom?
Depois, gente, de você, então, você tem que ter esse manualzinho, sentar com a turma da hotelaria, do treinamento, sabe? De preferência, o campo 14, né? Total de vagas ocupadas, campo 15, carimbo e assinatura, o campo 16, protocolo de recebimento, tá? Hoje, como quase tudo é virtual, então você pode criar aquela planilha, jogar ali ela no, né, na internet, lá utilizar o Google para fazer uma planilha virtual também, tá bom? Campo 2, o leito. Aqui algumas observações sobre campo. O campo 10, que fala aí sobre essa coisa de pegar informação de um mês e colocar para outro. Entrada, saída de hóspedes, tá? Antes de encerrar a apresentação aqui, só para mostrar de novo aqui a planilha, tá bom? Para lembrar para vocês, tá aqui a planilha. Então, olha só, gente, como eu falei, olha, janeiro, voltando aqui, ó. Janeiro você vai ter, deixa eu voltar aqui para janeiro, ó. Tá aqui, olha, campo 7, você coloca do hotel tal, né, aqui para o mês tal, o campo 3, o campo 11, o campo 13, o campo 14, vai preenchendo toda a planilha, que no final ela vai gerando aí para você as estatísticas, os principais indicadores todinho, tá bom? Quero mostrar de novo aqui, só para reforçar, que no caso, cadê o BOH? Manual, está aqui o manual, orientações. Voltando aqui, cadê? Voltando aqui para cima. Cadê o BOH? Tem um aqui embaixo, coloquei um aqui, está aqui, embaixo, olha só. Então, gente, aqui na primeira parte do cabeçalho eu coloco as informações do hotel, tá? Essa parte, ó, leitos, UHs, isso só vai mudar se o hotel tiver uma reforma, né? Aí vai mudar, aqui coloca o mês, né? Aqui coloca aqui o dia. E aqui, olha, basicamente você vai acompanhando, ó, dia a dia. Dia 1º, entraram tantos hóspedes, saíram tantos hóspedes, tantos estão hospedados e tantos quartos estão ocupados. Dia 2, entraram tantos... E você vai seguindo no final, né? Só tem que ter cuidado com o campo 7, que ele sempre vai ser o número de hóspedes do mês anterior, vai ser o último dessa coluna aqui do mês anterior, e fecha o BOH, tá? Com os totais, deixa uma cópia lá, assim que a gente funciona no interior, né? Vamos para a realidade do interior mesmo, bem simples, né? Deixa uma cópia no hotel, pega uma cópia, muito cuidado com essas informações, não pode deixar ninguém ter acesso. Quando gerar os boletins, ele bem redondinho, mas para o município, tá bom? Então, todo o material para você construir os indicadores da hotelaria do teu município, os principais indicadores são esses aí. Nós vamos disponibilizar tudo, modelo de BOH, a gente pode conversar como vai ser essa, né? A partir de que mês você pode começar, tá? Como vai se dar isso aí, Edmilson, essa situação da pandemia, a gente pode discutir depois sobre isso aí, tá bom? E deixar a planilha também. A planilha, ela ajuda muito, tá bom? Sim, tem mais uma informação aqui, que é a informação que eu recebi bem redondinha já, a informação, que é essa aqui de Belém. Na verdade, deixa eu ver aqui foi o Clóvis que me passou, tá? As últimas estatísticas. Olha aqui, gente, quando o pessoal, geralmente, por exemplo, em Belém, a BH, né, o pessoal lá do Clóvis, eles disponibilizaram essa informação, deixa eu abrir aqui. Aumenta só um pouquinho, Edmilson, essa daí. Tá bom. Por favor. Tem que considerar que Bragança já tem 400 e lá de ano. Vamos lá. Então, aqui, ó, aqui o pernoite, tá vendo? Pernoites de Belém, taxa de ocupação de Belém. Aí vem aqui, ó, mês a mês, ano a ano, 2015, 2016. O pessoal usou aí as médias móveis para fazer 2017, 18, 19. Ó. A estimativa deles era fechada em 2019 em torno de 50%. Tá? Só que isso aqui eu estou apresentando para vocês já é o quê? Já foi a turma que tem aí o sistema, né? Que já informou para a associação, e aí, como Belém é muito grande, né? É complicado de trabalhar, aí eu já pego as informações direto para a associação. Com a associação, que é diferente dos municípios menores, que tem condições de fazer um trabalho, né? De visitar os municípios, de visitar os hotéis, aplicar lá, treinar, né? Utilizar, tá? Isso não é impossível, tá? Santarém conseguiu, Bragança conseguiu, Natasha na batalha conseguiu aí, por um período depois a gente deu assim um gapzinho aí, ficou, né, com um tempinho sem fazer, mas é importante ter essas informações, tá? E agora vamos para o principal,
que é a dificuldade, tá bom? Bem, gente, inclusive tem colegas aqui de outros estados, né, que participaram da nossa do encontro da rede, né, participaram do encontro da rede, que estão aqui conosco aqui para partilhar um pouco da experiência, né? Mas assim, nós tivemos e temos tido muita dificuldade para a produção desses indicadores da hotelaria, tá? Já vou entrar agora nesse tema, tá bom? Por quê? Porque, primeiro que em alguns lugares existe assim uma distância entre as secretarias e o trade, tá? Às vezes o cara tem o empreendimento dele, ele não quer dar informação. Não existe no plano nacional de turismo, existem legislações que obrigam a pessoa a passar essa informação. Então, nós já tentamos aqui na Secretaria, na Setur, Pará, já trabalhamos de várias formas. Primeiro, colocando aquele jalecozinho, né, que é de fiscal, indo nos hotéis e o enfrentamento das leis e tal. Só que a Secretaria não tinha corpo para fiscalizar, então não deu certo. Tá? Depois nós passamos para sensibilizar. Vamos sensibilizar da importância. Várias vezes eu escutei falar assim mesmo para mim: amigo, eu não tenho o menor interesse de ampliar meu hotel e eu vendi tantas vacas para fazer meu hotel, por isso eu não tenho que dar satisfação para o governo. E tudo isso, sabe? E daí, qual foi a alternativa que melhor... qual foi assim, a alternativa que teve assim, uma resposta melhor de todas? Foi em Santarém. O que foi feito em Santarém? Nós, assim, pegamos Santarém como piloto para trabalhar uma série de coisas na produção de dados, sabe? E Bragança também deu certo, que a Natasha está aí para provar. Tomara que ela não diga que não, senão eu estou lascado. Aí foi o seguinte, nós fomos na Secretaria de Santarém. Tá? Santarém é um município, para a colega aqui do Paraná, fica no Tapajós. É lindo, tem Alter do Chão, né? Enfim, nós visitamos a secretaria, demos o treinamento para a secretaria, deixamos a planilha. A secretaria visitou vários hotéis, deu treinamento, acompanhou de perto. Eles produziram esses dados, devolveram para a Secretaria de Santarém. Só que os meninos de Santarém já conseguem fazer isso tudo. Eles já têm o próprio boletim deles, boletim econômico. Inclusive, quando a gente vai lá fazer a rodada de produção de dados, já tem a produção de dados deles. E aí a estratégia foi a seguinte: nós retornamos com os dados e apresentamos em seminário as informações da hotelaria. Criamos um boletim e entregamos no boletim para cada hotel e na última capa tinha lá todos os hotéis que colaboraram. Só que nós devolvemos isso, inclusive, para os hotéis que não colaboraram. Então, eles ligaram: poxa, por que eu estou de fora? Amigo, nós visitamos vocês, nós não tivemos essa resposta legal. Não, mas espera lá, alguma coisa aconteceu, o gerente, como é que ele deixou a gente de fora disso e tal? E aí foi crescendo, crescendo, e hoje eles conseguem trabalhar com um percentual enorme. Em Belém, eu confesso, o Dr. Jorge sabe muito bem, né, que foi difícil de fazer isso. Então, qual foi a nossa estratégia em Belém? Foi correr atrás de quem já tinha informação. Tá? E aí nós fizemos o contato com o Clóvis, na época com o Carlos, essa turma toda, que a gente é muito próximo, a gente está se encontrando o tempo todo, é todo mundo amigo, e eles facilitaram, porque nós não tivemos corpo para fazer em Belém. Tá? Mas, por exemplo, em Curuçá, a Tiziane, na época que estava lá, nós conseguimos trabalhar isso em Curuçá, funcionou. Então, vários municípios a gente conseguiu. Então, a gente vai fazendo um esforço, né, para ver se a gente consegue, pelo menos que nos municípios indutores das 14 regiões, a gente consiga, né? Esse ano está um ano difícil, tá? A não ser que a gente pegue aí essa planilha e trabalhe ela, né, pelo Google, né, e faça uma planilha aí online, tá bom? A gente pode fazer isso daí. Mas, assim, eu quero falar, inclusive, sem contar com essa situação agora, né, dessa situação atípica, e dizer para vocês que a única estratégia que deu certo para a gente conseguir produzir esses dados nos municípios foi na estratégia de retornar com as informações. Tá? Então, assim, uma reunião bem técnica, mais mesmo para a turma que trabalha assim mesmo no dia a dia lá no município. Tá? Agora, assim, isso está muito redondinho, gente. Por exemplo, as taxas, o BOH, isso tudo é o modelo do Brasil todo. O país todo usa esse modelo.
A grande dificuldade nesse item de estatística do turismo que nós temos, não só no Pará, não só no Norte, tanto é que nós temos uma colega aqui de Santa Catarina, que está aqui participando conosco, esteve conosco no encontro, que tem uma frente enorme assim, de experiência, larga experiência, está conosco para, poxa, Edmilson, legal, vamos ver a experiência de vocês, e eu tenho a certeza que a grande dificuldade tem sido essa, tá? Então, todo esse material, como eu falei, né, vocês me perdoem assim, fala muito pausado, que eu sou professor e professor é muito didático, né? E aí a ideia é disponibilizar todas essas informações, tá? A nossa coordenadora, Kátia, é uma pessoa que está lá de portas abertas, junto com a gente, a CETU. Você que é do município, você pode dizer assim, Edmilson, no meu município só tem 2 pessoas. Então, soma mais a equipe lá da gerência de estudos e mais a equipe da CPT e pode considerar que sejam mais. Porque nós vamos estar lá à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Aí nós vamos deixar esse material para vocês, encaminhar para todos vocês e vamos trabalhar, né? Vamos para campo, trabalhar de forma parecida, tá bom? Então, assim, então, encerra a minha apresentação. Eu acho que ela fica bem técnica, bem redondinha. Eu acho que a gente abre para quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, tá bom? Podem Eu ficar. estou inscrita, se já foi eu, senão tem gente no chat nossa também falando. coordenadora Kátia, ela vai conduzir agora, né, Kátia? Cadê a Kátia? Kátia, boa Estou tarde. aqui. Não é? Aqui. Kátia, eu já apresentei, já mostrei o material, mostrei quais são os indicadores importantes, Tá. já disse que vou colocar à disposição, e aí vamos para a rodada. A Natasha está aí na fila para a gente começar a rodada de perguntas. Tá. Nós não temos nenhuma pergunta por escrito. Quem quiser, é só ir lá no mais e levanta a mão para poder guardar a sua vez. Então, quem está escrito em primeiro é a Natasha. Fique à vontade, Natasha. Tá bom, obrigado, Kátia. Admilson é sempre muito agregador e toda vez que a gente ouve, a gente aprende muito e mais a gente quer essa informação e a gente quer ver como é que isso tudo pode ser melhor aproveitado. Tu citaste muito sobre Bragança, mas eu sempre acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Tem algumas coisas que são específicas da nossa realidade e outras coisas que eu anotei aqui que eu acho que a gente pode trocar um pouco nessa perspectiva do que deu certo e de como é que a gente pode avançar, né? Então, por exemplo, a gente tem especificamente sobre Bragança uma defasagem muito grande dos dados dos meios de hospedagem da cidade e da praia, por exemplo. A gente quase não tem informação da praia. Então, o que for gerado, que as pessoas tiverem acesso a relatórios de Bragança, as pessoas ficam sem informação um pouco sobre a praia, porque nem todo hóspede fica em Bragança e vai na praia. Tem muita gente que fica hospedado direto na praia, né? Então, a gente tem aí um déficit de informação. Eu acho que uma coisa que a gente precisa avançar também, diante dessas dificuldades que tu falaste, qual é o atrativo para o empresário participar disso, né? Isso é sempre uma coisa que fica batendo na nossa cabeça, assim. Tem empresários que tudo bem, que essa informação já está digitalizada e é só ele passar num pendrive, etc. Principalmente quem já tem os seus dados já digitalizados. Mas fora isso, qual é o atrativo que o município, por exemplo, vai apresentar para um empresário, dizer, olha, esses dados para a gente é importante, por isso, por aquilo outro. Basicamente, eles acham que é mania de perseguição. Você está sabendo quanto eu estou vendendo e depois você vai mandar aqui o seu técnico do tributos cobrar o meu ISS. Então, esse é um argumento, por exemplo, que na base do município vira uma guerra, porque as pessoas acham que é simplesmente você é um fiscal do tributo, e não é isso. Na verdade, é um debate maior sobre a qualificação do turismo e o rumo que a gente vai dar num plano de turismo do município. Então, eu acho que a gente tinha que pensar em quais seriam atrativos dos empresários para eles participarem. Então, por exemplo, um empresário que tiver durante o ano inteiro participou de 3 boletins ou do monitoramento do ano inteiro, ele recebe no final do ano uma promoção diferenciada do próprio município, né? Então,
em termos de promoção. Isso pode ser não é uma permuta, mas é uma premiação, uma forma de reconhecimento que o município pode dar para esse empresário, né? Estou levantando aqui algumas possibilidades, né? E aí, assim, isso vai funcionando da promoção do município, da promoção da região, da promoção do estado. Então, quando a gente for levar o estado para alguma feira, for levar o estado para alguma coisa, todas essas coisas encadeadas vão sendo, entre aspas, exigidas, né? Assim como é o cadastro e tudo isso. Eu acho que só assim que a gente vai começar a fazer sentido do porquê que isso é cobrado, né? Porque se não for cobrado, as pessoas não fazem muita questão de participar, elas não entendem que é importante. Não, isso aí é uma informação que alguém quer e que vai fazer alguma coisa com isso, eu vou dar se eu quiser. Então, se a gente não fizer essa volta, então, por exemplo, outro exemplo, na fita, como é que a gente pode aproveitar os dados da hospedagem do estado do Pará na feira de turismo, né? Então, assim, quem participou o ano de 2020 e primeiro semestre de 2021, como é que pode estar isso revestido num tipo de visibilidade diferente na Feira Internacional de Turismo, né? Acho que todos esses são ensaios que a gente precisa fazer. Aí outra coisa é sobre a parte da qualificação. O que tu falaste, é importante a gente estar o tempo inteiro debatendo tudo isso, porque a gente, no caso de Bragança, vou citar, e no caso de Santarém, eu acho que também tem esse caso, que é o corpo técnico presente, né, nas secretarias, mas isso não é o que acontece em todas as realidades. Então, tu já deste essa palestra para um monte de gente que não está mais hoje nas pastas do turismo. E a gente vai viver de novo isso no começo do ano que vem, por causa das eleições. Então, a gente precisa se preparar para o primeiro semestre do ano que vem, de fazer uma rodada sobre essas questões técnicas todas, o inventário, essa questão do boletim, para que a gente tenha uma mão de obra que consiga avançar com esse debate, né? Porque senão a gente vai ter sempre uma região produzindo dado e as outras do estado no gap de não ter a informação, né? E aí é uma outra questão, só uma questão mesmo técnica, que é se é possível o observatório produzir um único relatório mesclando essas bases de dados todas. Assim. Então, pegar a ficha, pegar o boletim e gerar um único relatório. Assim. Se existe já essa metodologia ou se tem como a gente criar, porque eu acho que é outra coisa importante também, que é como estratificar. Você aplicar gera uma dificuldade. Agora, você estratificar a informação, eu acho que é a coisa mais importante também, e às vezes a gente tem muita dificuldade. Então, tu citaste algumas vezes Bragança, a gente conseguiu aplicar várias vezes, mas a gente não estratifica corretamente as informações que a gente precisa. Eu queria só complementar aqui quanto à questão da dificuldade, Natasha e Edmilson. Assim, quais são os critérios que a gente pode dar para animar o pessoal, os hotéis, os hoteleiros, os gerentes de hotéis, a preencher esse boletim? Nós temos no futuro bem próximo o pitch. Então, de repente, quem é que vai para o front page? Além, porque o critério principal hoje no pitch é o cadastro. Né? Então, se o empresário está com o seu estabelecimento cadastrado, ele pode ir para o front page. Mas também nós podemos, até em conjunto, com as regiões turísticas, com os municípios, criar outros critérios. E um deles, Edmilson, a gente pode já começar a ir pensando nessa questão do BOH. Tá? Então, isso é só para complementar, de repente, aí para a gente tentar ir debatendo e chegar a uma solução, né? É isso. Perfeito, Kátia. Eu ia falar justamente sobre isso, tá?
Perfeito. Olha só, a Natasha fez várias perguntas, eu vou responder aqui por parte, tá? Primeiro é o seguinte, Natasha, eu sugiro, né, é uma sugestão que você faça um boletim do centro e um outro boletim separado da praia e um boletim, os dois juntos, entendeu? Por exemplo, o pessoal de Santarém tinha a mesma dificuldade. Uma realidade é lá ao Terra do Chão, outra realidade é o centro da cidade. Então, qual foi a estratégia? A estratégia é produzir um boletim que reflete a realidade da vila de Alter do Chão, um boletim que reflete a realidade do centro da cidade. E depois, no final, a gente apresenta tudo, tá? Com relação a essa pergunta. Isso aí que a Kátia falou é muito legal, porque é o seguinte, mas antes de falar nisso, eu quero lembrar o seguinte, que seria legal, por exemplo, Tocantins fez isso, seria legal, dentro de uma legislação municipal, uma lei criada, né, municipal de obrigatoriedade, embora isso não funcione muito assim no sentido de você forçar o cara a produzir, entendeu? Mas é legal a parte jurídica do município, né, preparar lá, sabe, publicar, né, leis que amparem e que obriguem, né, de uma certa forma, os meios de hospedagem do município, porque essa lei já existe a nacional, né, mas quando ela é replicada no município, ela toma mais força. Tá? Agora, sim, essa coisa, não é que eu queira ser muito otimista e tal, jogar confete, mas eu acredito que com a inserção da plataforma Pitch, como a plataforma ela vai dar visibilidade para os empreendimentos, a gente aposta muito, sabe, Natasha e Dr. Jorge, que os empreendimentos elas vão se aproximar, eles não vão querer estar fora dessa, entendeu? Então, de fato, muito legal amarrar nesse sentido, tá? E para reforçar, além disso, a única, como eu falei no início, né, a única, assim, o que deu assim mais, o que provocou assim mais assim contribuição e colaboração do trade assim foi essa coisa de você apresentar depois, você devolver a informação, você fazer o boletim, né? Olha que interessante, eu estive já faz um bom tempo em Soule. Olha, Kátia, eu encontrei a equipe do IFAM apresentando o material do inventário imaterial, dos imateriais, não sei das quantas, com toda uma programação cultural. Eu achei que bonito. Encontrei um amigo meu do IFAM, eu perguntei, mas escuta, vocês estiveram aqui semestre passado, vocês estão aqui de novo com essa história do material aí, do patrimônio? Eu disse, não, Edmilson, nós viemos aqui devolver para a comunidade. Aquilo ali me acendeu uma luz, Kátia. A partir daí eu comecei a trabalhar nos municípios a devolução. E isso funciona muito legal. Por exemplo, eu vou em Santarém todo ano, em alguns municípios que dá, a gente vai, devolve, faz aquilo que nós chamamos de a coletiva com a imprensa e joga as informações. Isso tem dado muita força. Mas aqui no Pará, Natasha, os municípios, a questão da aproximação mesmo, os empreendimentos que perceberem, né, que as suas informações vão gerar marketing, eles vão querer estar fora disso daí. Então, vai ser mais uma força para a gente, tá? Mas, assim, eu não quero ser pessimista também, mas é muito difícil. Só em Curuçá mesmo, que tinha 2 hotéis na época, a gente conseguiu 100% da adesão, entendeu? Mas agora já tem mais, né? Não te preocupa em conseguir 100%. O importante é você pegar um quantitativo representativo. E isso a gente está lá para dar o apoio, se for possível, que der, tá? Então, eu já falei da legislação municipal, da aproximação, faz 2 boletins, um praia e um centro, tá? Sim, uma coisa interessante. Na nossa reunião de ontem, inclusive o nosso colega do Paraná está aqui, nós estamos produzindo, Natasha, inclusive, Kátia, a gente está preparando aqui, porque a gente quer, esse ano, fortalecer o Observatório Paraense de Turismo nas 14 regiões. Então, o Observatório Nacional está preparando, Natasha, uma série de guias. Guia para pesquisa de demanda, guia para o inventário da oferta turística, que está muito afinado com o pitch, e guia para essa produção. Quando esse material estiver todo pronto, enquanto ele está sendo trabalhado, a gente vai passando o material para vocês como eu vou passar agora, mas quando estiver todo pronto, todos nós vamos ter aí condições e vamos fazer uma rodada, Natasha, das reuniões do Observatório, como foi feito a nível de Brasil, né? Rede Observatório Nacional, vamos fazer, né, Kátia? Uma rodada a nível de Estado, com as regiões,
Como ainda não dá para a gente estar no município, uma pena, a gente faz virtual mesmo. E isso aqui já, na verdade, já está acontecendo através das mentorias, né? O pessoal aí do Deporte está se esforçando muito para isso. Mas a ideia é essa, nós vamos disponibilizar, Natasha, todo o material, tá? Um glossário enorme, um guia com todos esses recortes, até mesmo porque a rede está muito preocupada em harmonizar essas informações. Eu acho que com essa fala eu consegui responder, espero, todas as tuas perguntas. Está me ouvindo, Edmilson? Sim. Tá. Tem aqui um comentário da Aura Estela, que é do Cadastro da Setur, em que ela lembra muito bem sobre a questão da legislação sobre os meios de hospedagem. Que ela coloca assim: a aplicação da FNRH é obrigatoriedade dos meios de hospedagem no Brasil. Tem o decreto 7.381, de dezembro de 2010, que regulamenta a lei do turismo quanto a essa situação. A movimentação diária de hóspedes deve ser feita através da FNRH. E aí ela diz que quando a equipe do cadastro vai aos municípios, eles sempre cobram dos meios de hospedagem a FNRH e o BOH. O que vemos, em sua maioria, é o desconhecimento por parte dos prestadores de serviços turísticos a obrigatoriedade do preenchimento desses documentos. Então, eu fiz questão de ler isso tudo também, só para fazer também um outro comentário. Nós aqui no Estado, e a gente faz a meia-culpa enquanto setor, nós somos ainda muito pequenos em relação a uma legislação do turismo estadual. Nós estamos ainda trabalhando nessa questão da lei estadual do turismo, né? Mas nós não temos nenhum tipo de resolução ou alguma portaria que, de repente, venham a solucionar algumas situações como essa agora que nós estamos discutindo. Mas eu espero que também, no bem próximo, a gente possa ter uma diretriz, que é essa lei estadual, e, a partir daí, a gente possa avançar mais na nossa legislação estadual, porque isso daí fica mais fácil até para o município ter uma diretriz que possa também avançar aí em todas as questões do turismo. Isso mesmo, Cássio. Tem mais alguém aí que quer fazer alguma consideração, comentário? Para a gente poder encerrar, que a hora já... Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo? Boa tarde. Boa tarde. Referente àquela planilha que foi mostrada, tinha uma coluna, se eu não me engano, que ela mostrava a permanência média dos hóspedes, alguma coisa assim. E do lado dela havia uma porcentagem. Aquela porcentagem, ela atrapalha um pouco a interpretação daquele indicador do dado ou não? Porque lendo a planilha ficou parecendo que era em termos percentuais, só que, ao meu entendimento, a duração da estadia seria em dias, né? Daí eu não entendi aquela porcentagem ali ao lado. Alô? Tá me Alô? escutando? Tô sim. Aquela porcentagem ela replicou, ela é da taxa de ocupação, tá? Ela não é da permanência média, tá bom? Vou abrir ela aqui, tá? Ok. Aqui. Tá aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Ela replicou aqui, viu? Ela replicou aqui na hora da digitação, mas ela não é porcentagem. A porcentagem aqui é da taxa de ocupação, tá bom? Ok. Ok? Então a interpretação Tá? é mesmo os dias, né? Os dias, 2,07 dias, tá bom? Ela Beleza, replicou então. aqui, depois eu vou ajeitar ela aqui, porque ela está toda linkada, sabe? Aí tem que ter um cuidadinho para tirar essa porcentagem daí, tá? Nesse quadro ela acabou aparecendo dessa forma, tá bom? Ok, Mas então. a permanência média é dias, tá? Ok. Vitor, tu és de qual município, Vitor? Da Santur aqui de Santa Catarina, aqui, Florianópolis. Eu sou do Legal, Biguaçu. legal. Vamos planar meu Ok. município. Meu colega lá da rede, né? Tá. 7 dias, tá? Quando eu passar para você, eu vou tirar a porcentagem e repasso para você, tá bom? Fechou, então. Era isso mesmo. Obrigado, sim. Tá bom, obrigado também.
Alguém mais? Admilson, só um comentário, efetivamente, a Natasha colocou a situação real, né, a dificuldade que se tem do empresariado. Tu não quiseste dizer, mas eu posso dizer. Tu não pode como técnico, mas eu posso. E foi bem lembrado também pela nossa colega que lembrou da lei. Esse é um grande problema. Embora seja lei, essa falta de conhecimento, e isso é uma realidade, a falta do conhecimento do empresário de que tem essa obrigatoriedade. E aquela pré-indisposição também do empresário de achar que disponibilizando esses dados para a Secretaria de Turismo, ele está também fazendo para a Receita Federal, para a Secretaria de Fazenda, que nem é o caso, porque turismo, a hospedagem não paga ICMS, paga ISS, então esse que é o grande problema. Eu lamento isso, porque é aquela contínua permanência do empresário na informalidade, na clandestinidade. Eu acho que, pelo valor que se paga do ICMS, 5%, e alguns municípios até 2% só de ICMS com relação ao turismo, é uma pena que os colegas empresários tenham esse tipo de atitude. Por isso que sempre foi difícil a gente ter esses dados. E isso acaba se voltando contra nós, porque vão que a gente divulga, porque sempre no dia seguinte daquelas reuniões tradicionais, já de quando se divulga o boletim do turismo, o balanço, 1 milhão de turistas no Pará. O pessoal, cadê esse turista? Fica todo mundo perguntando cadê esses turistas, achando que turista é só aquele cara que está de camisa florida, com uma câmera pendurada no pescoço, um chapéu, uma bermuda, uma sandália, quando não é assim. Então, se essas fichas efetivamente refletissem a realidade das hospedagens, isso dava uma credibilidade muito grande, inclusive a esse número, a esse dado, e mostrando não só para o nosso segmento, mas mostrando inclusive para a sociedade o quanto é importante o turismo e quantos meios de hospedagem e quanto é o valor disso na economia do nosso estado. Acho que é uma campanha que a gente deve sempre manter, que a gente consiga efetivamente os números reais disso. Tomar uma água, saudações tricolores, viu? Davi vence Golias, entendeu? Então, tem mais 2 jogos aí. Obrigado, Joy. Você está corretíssimo, né? Agradeço também a Estela de ter lembrado aí da questão da legislação, tá? Assim, eu acho que é um conjunto de coisas que vai nos ajudar. Não tem assim uma fórmula mágica. Olha, a legislação, por exemplo, em Tocantins, alguns municípios resolveram replicar a legislação no seu município, tá? O conhecimento, conhecer mesmo, né? Essa questão da informalidade é uma questão mesmo no Brasil todo, né? Agora, assim, eu confesso para vocês que de todas as ferramentas que nós utilizamos, porque eu tive a oportunidade, sabe, doutor Joy, de passar pelas 3 situações. Primeiro, usar a legislação, né? A fogo e ferro, fogo e ferro, né? Fogo e ferro, né? Legislação, né? Aí a gente não tinha essa equipe para fazer fiscalização e não tínhamos poder de fechar nada, né? Então aí a gente foi escalando, né? Eu lembro que uma vez eu fui, né? Coloquei nós tínhamos uma jaqueta legal na taxa da Citu, sabe? E eu entrei lá no hotel para conversar sobre isso e a mocinha disse assim mesmo: mamãe, o rapaz do Guaraná veio receber o dinheiro do mês, né? Então, já aconteceu de tudo. Então, já partimos para essa coisa da legislação. Tivemos um retorno, de uma certa forma tivemos um retorno, tá? De treinamento, de sensibilização, mas o que eu percebi que deu mais retorno mesmo foi você produzir o material e devolver o material. E agora nós vamos ter aqui no Pará mais um reforço, que é o reforço da plataforma.
porque aí, quando a gente entrega o material e quando a pessoa vai acessar lá o pitch Pará, né, e verificar que o empreendimento dele não está lá, ele vai já se preocupar. Aí já vai ser um ganho para ele, que é o que a Natasha colocou, né? O que é que eu vou ganhar? Amigo, você vai ganhar visibilidade, né? Inclusive no inventário, o Kleber, ele vende muito isso, a visibilidade, né? Aí o cara depois fica numa gaveta em PDF, se ele souber, ele mata o Kleber. Né? Mas agora não vamos ficar. Admilson, Tá bom? Então, aí, Admilson, rapidinho, só fazendo um paralelo a essa questão, a questão do mapa para os municípios é o mesmo paralelo. A gente, a cada mapa, vem sendo exigido, e não é para ser pior, é para ser melhor. Né? Então, quando vem um novo critério, como veio do Conselho, o que é que isso representa? Representa que quem está no mapa tem, de fato, interesse de trabalhar atividade turística. São esses critérios que a gente tem que ir colocando para os empresários também. Olha, turismo tem toda uma cadeia produtiva que você faz parte. Então, você não está aqui simplesmente vendendo uma coisa. Você tem responsabilidade, você tem entrega, você tem atendimento, você tem uma série de coisas, né? Então, é só para fazer um paralelo com essa questão do mapa, porque o município vai sendo cobrado e vai sendo exigido uma série de coisas e vai subindo de categoria ou caindo de categoria, mas os empresários daquele município acabam não acompanhando isso, né? Então, isso reverbera também no município. Então, você município, por que você não está numa categoria melhor? Porque eu só tenho 2 cadastros, porque eu só tenho tanto. Então, isso tem que acompanhar a gestão pública do município, né? Natasha, é mais um elemento, né? Mais um elemento, tá? Então, assim, gente, o material vai estar à disposição. Eu agradeço, né? Agradeço a presença de vocês, tá? Agradeço o pessoal aí da Santur, tá bom? Em Santa Catarina, pela presença aqui conosco, são nossos parceiros também da Rede Brasileira do Observatório. Agradeço a minha coordenadora, Kátia Barros. Parabéns pela mentoria, isso é um negócio muito legal. Obrigado, Joy, pela sua participação. O pessoal aí de Benevides, o pessoal do Jackson. Muito obrigado, gente. Eu acho que assim a gente vai conversando, trabalhando, discutindo, tá? No final da minha apresentação tem lá o meu zap, qualquer coisa é só zapear, tá? E assim que o subgrupo Rede concluir os manuais, a gente vai estar disponibilizando para vocês. E também esse material aqui que eu vou até abrir para finalizar aqui, abrir aqui a minha apresentação, que é para mostrar para vocês aqui o meu contato, tá bom? Para vocês anotarem o contato. Tem uma outra parte aqui, sabe, gente, que eu acabei nem apresentando, que é a parte de uma série de glossários que o meu amigo Clóvis me passou, mas assim, isso é mais de quem assim trabalha mesmo dentro da gerência de hotel, tá? Que são taxas, diária, RevPAR, receitas, uma série de informações aqui, mas é uma coisa mais administrativa de hotel, tá? Então, esse aqui é o meu contato, tá bom? Voltou para o início? Poxa, voltou para o início, deixa eu... tá bom, vou colocar no final. Tá? Aqui é o meu contato, que está aqui no final, cadê? Aqui, tá bom? Meu zap está aí, se quem tiver alguma... Olha, Edmilson, manda material para a gente por esse zap, ou manda por e-mail, tá? O material todo vai estar à disposição de vocês. Muito obrigado, gente, e um bom final de semana para todos nós. Passo a palavra para a Kátia, nossa coordenadora. Obrigadão pela palestra aí, tá? Valeu! Obrigado. Então, eu que agradeço, Admilson, por mais essa sua disponibilidade de estar trocando informação com a gente, e agradeço também a todos os participantes. E em nome da Secretaria, a gente dá uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigado, gente. Kátia, depois me responde o que eu te pedi, tá? Sim, tá ok. Vou já lá ver. Obrigado. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. O pessoal de Santa Catarina, lá, os manezinhos da ilha, tá tudo escutando aí, né? Sim. Vitor Hugo, tu és da onde? É de Palhoça ou de São José? Poxa, fico ofendido. Biguaçu, cara, nenhum nem outro. Olha só. Tudo é manezinho da ilha. Eu gosto muito da tua Santa e Bela Catarina, viu? Tento imitar como vocês falam aí cantando, e o português lá dos como é que chamam lá? Dos açorianos, né? É bom, é um sotaque bacana.
Um abraço para todos. Abraço aí, brigadão pela oportunidade de participar. Valeu. Você conhece o Elinho lá de Balneário Camboriú? Não, senhor. Ah, tá. Ele lá é do Contude lá. Lá Hélio Dalignoli lá, de Balneário Camboriú lá. Um abraço. Até logo. Valeu. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Áurea. Obrigado, Scarf.